Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em 1979, a Lei da Anistia foi sancionada no Brasil, perdoando crimes políticos entre 1961 e 1979, e assim beneficiou exilados e presos políticos daquela época. Nomes como Dilma Rousseff, Fernando Gabeira, José Genuíno, José Dirceu, Fernando Henrique Cardoso e muitos outros que hoje transitam nas estruturas do poder tiveram seus crimes perdoados. Os anistiados lutaram para derrubar um governo que consideravam ilegítimo, mas que grande parte da população considerava legítimo. E para isso se valeram de guerrilha armada, assaltaram bancos, sequestraram autoridades, detonaram bombas e até mataram pessoas. E não, eles não queriam derrubar o regime militar para restabelecer a democracia no país. Segundo os próprios autores dos crimes, eles lutavam por uma ditadura do proletariado. Nós éramos pela ditadura do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? O movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. Eu tenho muito orgulho, além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. A não ter outra saída, a não ser partir para a luta armada. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Numa das ações guerrilheiras, você carregava uma metralhadora numa sacola, 2 pistolas na cintura, um revólver calibre 38 no casaco, além de 2 granadas. A questão é que você tinha que ter poder de fogo para que o seu combate durasse o maior tempo possível. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que é. Ou seja, eles de fato queriam dar um golpe e colocaram esse golpe em prática. Só que fracassaram. Já os presos políticos de hoje, diferente dos anistiados de 79, não participaram de revolta armada, não sequestraram embaixadores e tampouco roubaram bancos, mas se envolveram em um protesto que descambou em invasão e quebra-quebra. Foram presos porque resolveram se manifestar contra um governo que consideram ilegítimo, exatamente como os anistiados de 79. Agora você pode me perguntar, mas afinal, por que eles consideram o atual governo ilegítimo? Eu deixo que o procurador Felipe Jimenez responda essa pergunta. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo Serviço Eleitoral. E digo isso, insisto, vou repetir. Lula não foi eleito pelo povo brasileiro. Lula foi escolhido pelo Serviço Eleitoral, pelos ministros do STF, pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Porque se fosse uma escolha do povo, haveria poder do povo sobre essa escolha, poder do povo sobre o processo de apuração dos votos. E é isso que eu venho repetindo há anos. Eu estou bastante cansado de dizer, e as pessoas não dão importância para isso. Existe um princípio que constitui a democracia, que é o princípio da publicidade. É um dos princípios que estão lá no artigo 37, que é o princípio da publicidade. As pessoas ouvem isso
e não dão importância, é como se fosse a buzina de um carro. Quando eu digo assim, o princípio constitucional da publicidade foi quebrado em 1996. As pessoas não dão importância, entra por um ouvido e sai pelo outro. Bom, o fato é que hoje brasileiros inocentes estão morrendo na prisão por conta das decisões perversas de autoridades que agem a serviço do mesmo grupo político beneficiado pela Lei da Anistia de 79. É por isso que Olavo de Carvalho sempre alertou: ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Mas enfim, o projeto de lei da anistia está ganhando cada dia mais força. Só que o que ninguém está comentando é que, independente de passar ou não no Congresso, o projeto em si está colocando Alexandre de Moraes e os demais ministros da Suprema Corte em uma verdadeira sinuca de bico, a ponto de que qualquer decisão que os togados tomem se voltará em maior ou menor grau contra eles próprios. Calma que você já vai entender, mas antes já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, eu queria de coração agradecer a todos os seguidores que patrocinam este canal através do Apoia-se e do Pix. Tenham em mente que cada um que apoia de alguma forma mídias alternativas como este canal está contribuindo para a disseminação de informações que o regime vigente neste país queria a qualquer custo nos impedir de acessar. Bom, para quem não sabe, em 2022, justamente o ano das eleições, após Alexandre de Moraes se reunir com representantes das principais plataformas de redes sociais, este canal foi sumariamente desmonetizado. Honestamente, eu não sei se a desmonetização possui realmente aí uma ligação direta com essa reunião com Moraes, mesmo porque na época, sem muitas explicações, recebi apenas um e-mail da plataforma alegando que a desmonetização ocorreu porque promovo conteúdo nocivo. O fato é que desde então, mesmo sem ganhar um centavo da plataforma, eu não parei de fazer conteúdo. Espero que um dia a monetização deste canal possa voltar, mas enquanto isso não acontecer, este nosso meio de comunicação aqui depende exclusivamente de você para continuar existindo. Sendo assim, se você acha meu trabalho importante, se você gostaria de mais conteúdo semanal aqui, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem DR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Feito? Então vamos lá. Como você já deve saber, às vésperas da manifestação marcada para este domingo na Avenida Paulista, a oposição entrou em obstrução total na Câmara, para assim pressionar Hugo Mota a pautar a urgência do PL da anistia. No mesmo dia, Alexandre de Moraes fez uma visita bastante inusitada ao Congresso Nacional. O motivo alegado foi o lançamento de um livro de autoria do senador Rodrigo Pacheco. Já Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, está conduzindo uma articulação para garantir o apoio do PSD ao requerimento de urgência da anistia. Lembrando que na manifestação de Copacabana, Bolsonaro anunciou o apoio do líder do partido, Gilberto Kassab, ao projeto. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado, com a sua bancada, para aprovar
Anistia em Brasília. Todos os partidos estão vindo. A população cada vez mais está consciente da maldade que foi e que está sendo com os presos de 8 de janeiro. O PSD de Kassab é o partido com o maior número de prefeituras e também o mais influente do chamado Centrão. E justamente depois deste anúncio de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes retomou uma investigação contra Kassab por corrupção passiva. A boa e velha relação de rabo preso entre os poderes. Diante disso, a estratégia de Sóstenes envolve uma movimentação coordenada com o líder do PSD na Câmara, deputado Antônio Brito, da Bahia. A ideia é escalar o vice-líder do partido, identificado com o bolsonarismo, para formalizar a assinatura do pedido de urgência. O nome escolhido foi o deputado Reynold Stefanes Jr., do Paraná, defensor declarado da anistia e reconhecido como um dos mais alinhados a Bolsonaro dentro do PSD. Além disso, Sóstenes Cavalcante também protocolou nesta terça-feira um requerimento para suspender a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, que se tornou réu no STF por tentativa de golpe de Estado em 2022. O pedido é baseado na emenda constitucional 35 da Constituição, que permite que partidos peçam que uma ação penal em andamento contra congressistas no exercício do cargo seja interrompida. Caso a Câmara aprove o pedido, a interrupção do andamento da ação será inevitavelmente estendida a Jair Bolsonaro e aos outros 6 denunciados pela PGR. Mas enfim, como você deve saber, Moraes sentiu a pressão popular no caso de Débora Rodrigues e, pressionado, teve que ceder. Apesar da liberdade provisória depois de amargar 2 anos na prisão, a nossa patriota do batom ainda deve usar tornozeleira eletrônica, está proibida da utilização de redes sociais, proibida de dar entrevistas, de se comunicar com demais envolvidos e de visitar pessoas que não sejam os advogados, pais e irmãos, salvo a autorização do STF. Ou seja, Moraes não revogou sua prisão, embora devesse, pois a cabeleireira não preenche mais nenhuma condição exigida para a prisão preventiva. Débora apenas mudou de cativeiro. Agora ela está presa em casa, longe do clamor público e sem poder se comunicar. As medidas cautelares que foram impostas a ela são inconstitucionais, pois o próprio STF, quando Lula esteve preso, considerou censura impedir Lula de se comunicar com a imprensa. Agora preste atenção nesta fala de Michel Temer, o responsável por colocar o psicopata da cabeça de ovo na mais alta corte do país. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto, porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhem por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. Como vimos, o padrinho de Moraes o aconselha a entrar em um acordo com o Congresso. Ao invés de anistia, um ajuste nas penas. Nas palavras dele, o problema não é a punição, mas sim a dosimetria da pena. Antes desta declaração de Temer, Luiz Fux pediu vista ao processo contra Débora. E semana passada, no julgamento que tornou Bolsonaro réu, explicou a razão. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua
sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Mais uma vez, o impasse está na dosimetria da pena. E é aí que Alexandre de Moraes fica em uma verdadeira sinuca de bico, como afirmei no início do vídeo. Analise comigo. É fato que não tem como mais sustentar essas penas absurdas para pessoas que participaram de uma manifestação, muitas das quais inclusive não invadiram prédios públicos, muito menos quebraram vidraças. Se hoje não estivéssemos vivendo em um regime de exceção, o crime mais grave cometido por algum dos prisioneiros vinculados ao golpe que nunca aconteceu seria configurado no máximo como vandalismo, que segundo o nosso Código Penal, a pena pode variar de 6 meses a 3 anos de detenção. Como mostrei no vídeo anterior, em 2017, um protesto contra o então presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Militantes do MST e dos partidos PT, PSOL e PSTU, devidamente encapuzados, promoveram um verdadeiro quebra-quebra. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, do Trabalho e da Agricultura. Este último foi ainda pior. Estes 2 homens estão colocando fogo no Ministério da Agricultura. Nesta outra imagem, um homem encapuzado tenta destruir os aparelhos de ar-condicionado. Os manifestantes também fizeram barricadas com o que encontraram dentro dos prédios. Documentos e cadeiras foram para o fogo. A polícia militar tentou dissuadir os vândalos com bala de borracha e bomba de efeito moral. O fato é que esses vândalos foram detidos no local, mas logo foram soltos. Nenhum foi condenado. Já em 2006, centenas de petistas invadiram o Congresso de forma violenta. Na ocasião, os manifestantes deixaram dezenas de pessoas feridas, algumas em estado grave. Não sei como, mas até tombaram um carro lá dentro. Uma imagem que na época ficou na capa de diversos veículos de imprensa. Durante o tumulto, os manifestantes mais violentos foram detidos, mas quase todos foram soltos em 48 horas. Os líderes da invasão deixaram a cadeia 1 mês após o episódio. O juiz do caso, de primeira instância, decidiu que a principal responsabilidade do episódio era das autoridades, que não reforçaram a segurança mesmo sabendo da iminência do protesto, e mandou soltar todo mundo. Ninguém foi punido posteriormente. Ou seja, como eu estava dizendo, não tem mais como sustentar essas penas absurdas, que vão até 17 anos, para as pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. E como muito bem disse o jurista André Marsiglia, não há como defender que as penas daqui para frente sejam menores que a de Débora, sem aceitar que os réus do dia 8 não tentaram dar um golpe. Isso porque o crime de golpe de Estado tem pena média de 10 anos de prisão. Somada à de vandalismo, temos os 14 a 17 anos, que de baseada estão sendo impostos a todos, indiscriminadamente. A única forma de diminuírem as penas será admitir que aquelas pessoas não tentaram dar um golpe. Mas se a esquerda admitir que os atos do dia 8 não foram uma tentativa de golpe, como condenar Bolsonaro como o grande mentor do golpe? Ou seja, se Alexandre de Moraes acatar o conselho de Temer e ceder à pressão por diminuição das penas, a narrativa do golpe vai para o ralo e, consequentemente, Bolsonaro permanece livre. Se isso acontecer, o cenário também é claro. Já está costurada no Congresso a mudança na lei da ficha limpa, o que tornará o ex-presidente elegível novamente. Diante disso, talvez a melhor opção para Moraes seja, de fato, aceitar a anistia. É exatamente por isso que há algumas semanas atrás eu falei em vídeo aqui no canal que a direita erra ao retirar das manifestações a pauta do impeachment de ministros, pois este
é o único instrumento constitucional que de fato colocaria um freio definitivo na corte. Pois se ao menos um ministro fosse destituído, os demais pensariam 10 vezes antes de ultrapassarem seus limites constitucionais. Mas não só isso, eu falei também que a direita comete um erro semântico ao pedir por anistia. Veja bem, anistia ocorre quando um indivíduo comete um crime e posteriormente o Estado revoga a punição correspondente. Se os condenados pelo episódio de 8 de janeiro forem anistiados, isso não invalidaria os crimes ou as irregularidades jurídicas que foram cometidas pelo judiciário ao processá-los e condená-los. Como vimos no início do vídeo, a maioria dos presos políticos do regime militar que foram beneficiados pela lei da anistia eram criminosos de fato, participaram direta ou indiretamente de assaltos, sequestros, atentados e assassinatos premeditados. Já as prisões e condenações relacionadas ao 8 de janeiro são completamente ilegais, sob qualquer perspectiva de análise. A começar pelo fato de que esses brasileiros que não possuem foro privilegiado deveriam ser processados na primeira instância para poderem recorrer de suas sentenças. Sendo assim, desde o começo, o foco das manifestações não deveria ser a anistia em si, mas sim a anulação dos processos ilegais e a libertação imediata dos presos políticos. Isso deixaria claro para o mundo que os verdadeiros criminosos não foram os condenados, mas sim a própria corte ao persegui-los e condená-los. Porém, todavia, contudo, entretanto, temos que entender que a política é a arte do possível, e o caminho jurídico mais rápido para fazer cessar o sofrimento daqueles que estão nas masmorras do Xandão, o caminho jurídico mais rápido para que os patriotas presos injustamente retornem para seus familiares, é sim através de um projeto de lei de anistia. É por isso que essa obstrução no Congresso é de suma importância, assim como é de suma importância a nossa participação em massa na manifestação deste domingo na Paulista. O pedido de anistia está longe de ser o ideal, mas é o que é possível hoje. Afinal, não podemos esquecer que inocentes estão morrendo na prisão por conta das decisões perversas de agentes do Estado que atuam a serviço do mesmo grupo político que lá atrás foi beneficiado pela lei da anistia. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!